Vingadores Guerra Infinita. Vocês viram esse filme? Foi o terceiro filme da saga. Bem, eu estou comentando sobre esse filme porque há uma cena nesse filme que chamou muito a minha atenção e chamou também a atenção de muitas pessoas, quando o Doutor Estranho diz ao Homem de Ferro que ele havia feito uma sondagem nas possibilidades dos Vingadores vencerem o Thanos naquela batalha. E aí o Tony Stark pergunta ao Doutor Estranho qual era a probabilidade. E aí eu fui fazer uma pesquisa hoje no Google, porque eu não lembrava do número, mas o Doutor Estranho disse que a probabilidade dos Vingadores vencerem o Thanos naquela batalha era de 14.605 em uma. Quando a gente olha para uma coisa dessa, a gente fala assim, cara, é uma possibilidade quase que impossível. Eu sei que eu estou falando de ficção aqui, e eu estou lembrando dessa cena de ficção para que nós pudéssemos considerar algo que é mais real do que o chão que nós estamos pisando aqui nessa noite. Joel está alertando o povo do Senhor a respeito de um dia que vem, e esse dia é descrito como um dia com fogo abrasador, um dia que é descrito com chamas que varrem tudo que está à sua frente. Nós lemos na semana passada o verso número 3, que diz: à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Então nós estamos falando de um dia consumidor que é capaz de transformar o jardim do Éden em um deserto assolado. Esse dia é um dia que precisamos considerar de maneira séria. O profeta é muito claro em suas palavras. No verso de número 3, a última frase desse verso, ele diz: nada lhe escapa, nada pode escapar desse dia, do dia do Senhor. E quem lesse essas palavras, ouvisse o profeta Joel e parasse exatamente nesse ponto da profecia, nesse ponto do texto, ele talvez dissesse: a probabilidade de escapar desse dia pelas vias das capacidades humanas é zero. E eu quero dizer que essa conclusão está certa. A probabilidade de alguém escapar do dia do Senhor pelas suas próprias capacidades, pelos seus próprios recursos, conhecimento, ou até mesmo pela sua própria justiça, é nula. Não há como escapar desse dia. Joel está dizendo aqui que ninguém pode suportar esse dia, ninguém pode escapar desse dia. Joel utilizou o seu cotidiano, uma catástrofe que nós já olhamos aqui sobre como ela aconteceu, uma catástrofe provocada pela devastação de uma praga de gafanhotos associada à seca, uma seca severa, uma estação de queimadas, e ele usa todas essas imagens que são imagens reais do seu cotidiano para descrever um exército que ele mesmo diz, tem um dono, há um comandante, há alguém que ordena esse exército. Esse exército é do Senhor. E veja como é curioso, porque algum desavisado poderia dizer: esses gafanhotos são uma praga do inferno, são uma praga de Satanás, o diabo mandou esses gafanhotos. E Joel já nos alerta: não, esses gafanhotos fazem parte de um exército, e esse exército é do Senhor. O profeta entendia que o Senhor, que havia ordenado os gafanhotos, também estava pronto para ordenar outro exército. E esse é o ponto para nós. Esse outro exército, ainda mais terrível, está para ser ordenado, a fim de trazer juízo, e o alcance desse juízo, o alcance dessa devastação, não é mais apenas uma cidade ou uma nação. Nós estamos falando de um dia que vem, e a devastação é de alcances cósmicos. Nós estamos falando que toda ordem visível, toda ordem criada que podemos ver, está com os seus dias contados para estar diante do juiz. E quem poderia escapar? Quem pode suportar esse dia? Nos versículos 2 a 6, nós falamos na semana passada um pouco sobre esse dia e falamos sobre a aparência do dia do Senhor. Mas o profeta continua também descrevendo a ação e a eficácia
eficácia do exército do Senhor. Então, o verso de número 7 traz uma descrição desse exército que atuará nesse dia. Joel está chamando a nossa atenção para que possamos estar atentos. É um chamado à sobriedade. E veja como agora a ação desse exército é descrita no verso de número 7. Olha aí na tua Bíblia. Eles correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai ao seu caminho e não se desvia da fileira. A descrição aqui nesse versículo é de uma invasão, de uma ação divinamente ordenada, coordenada. Note que o que é descrito é sobre um exército que sabe exatamente o que precisa fazer e como cada passo será dado. Eles correm e correm como valentes. E aí parece que hoje pela manhã eu estava pensando muito em cinema, muito em filmes. Talvez não filmes muito recentes, mas o filme que vinha à minha mente era 300. Não sei se vocês também assistiram esse filme. E quando eu li isso, valentes que correm, essa expressão aponta para muito mais do que um exército que marcha. Porque às vezes a gente pensa num exército marchando num campo de batalha. Mas o que Joel está vendo aqui é muito mais do que isso. Se você já assistiu esse filme, você vai lembrar que em algumas cenas, esses guerreiros, eles vão em direção ao exército inimigo, mas eles não vão andando e nem vão marchando. Eles correm ferozmente, parece que eles correm gritando, como valentes de fato. E isso nos ajuda a entender a imagem que Joel está nos dando aqui. Ele não está falando de um exército que marcha, ele está falando de valentes que correm ferozmente em direção ao inimigo. Quando olhamos para uma imagem como essa, precisamos entender que nada poderá intimidar o exército do Senhor. E isso para nós é vital, porque pensamos na arrogância da humanidade e como o coração duro do homem resiste a Deus, mas nada que o homem possa fazer será capaz de intimidar esse exército quando ele for ordenado. Joel vê esse exército como valentes que correm. O versículo descreve como homens de guerra que sobem muros. Sabe, há uma tendência no coração da humanidade de construir os seus próprios muros a fim de se protegerem das adversidades. E isso talvez esteja latente ao coração do homem sem Deus, mas também é uma tentação que nós precisamos resistir todos os dias. Porque frente às adversidades, por vezes, nós mesmos construímos os nossos muros para criar alguma sensação de proteção. Só que o que Joel diz sobre esse exército é que nenhum muro poderá deter a ação do Senhor nesse grande dia. As pessoas constroem os seus próprios muros e acabam se fechando em si mesmas, cercadas por desespero. As pessoas tentam construir as suas próprias vidas na sua força, tentam se esconder, se recuar, às vezes se distanciam do próprio mundo e fazem isso achando que estão fazendo bem para si mesmos. Contudo, o que Deus nos mostra através do profeta Joel é que todos os muros que os homens levantam nesse grande dia serão revelados como muros que podem ser transpostos pelo exército do Senhor. Não tem como a gente estar até mesmo dentro da igreja construindo muros de religiosidade. Os muros podem receber diferentes nomes. Só há uma maneira de estar nesse grande dia de forma segura. É se expondo à glória do Senhor hoje. Porque no grande dia, todos esses muros serão revelados como muros frágeis, que não serão capazes de deter aquilo que o Senhor tem para fazer. Nenhum muro será capaz de impedir a ação do Senhor nesse grande dia. Então, por vezes, nós talvez não vamos construir muros com arrogância, mas quando nós construímos muros de religiosidade, ali há arrogância também, velada, há orgulho também. Quando nós construímos muros com falta de perdão, há orgulho dentro do nosso coração. E esses muros precisam ser trazidos à luz, porque diante da glória do Senhor, eles irão ao chão.
E se eles forem ao chão hoje, talvez você diga, mas Zeca, eu vou me sentir desprotegido, eu vou me sentir vulnerável. Então você descobrirá que existe um muro sobrenatural, que é o próprio Deus que está nos cercando. Mas os homens sem Deus tentarão construir os seus muros, e o que nós vemos aqui é Joel dizendo, são valentes que correm ferozmente em direção ao inimigo, e se há algum muro, eles escalam e sobem os muros. Nada poderá ficar oculto no grande dia, ninguém poderá se esconder do Senhor. Sabe, os homens caem na ilusão da segurança dos seus próprios esconderijos, e isso é uma ilusão e precisa ser descortinada em nome de Jesus. O livro de Apocalipse nos diz que nos últimos dias os homens se esconderão em montanhas, mas todos eles serão frustrados. Olha aí na tua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, verso 14 a 17. O contexto desses versículos é o sexto selo, e veja o que o texto diz. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Você pode entender a ironia que surge no texto? Os homens se escondem nas montanhas, se escondem nos rochedos, só que eles são removidos. São aqueles que constroem os seus próprios esconderijos, as suas próprias fortalezas, mas no grande dia todas essas coisas serão colocadas de lado. Eu imagino, sabe, como alguém que se esconde debaixo de uma grande pedra e pensa, aqui eu estou seguro. Mas no grande dia, até mesmo esse grande rochedo será removido. E eu sei que nesse momento nós somos confrontados porque a vulnerabilidade produz desconforto em nós. Mas o que o Espírito nos chama é sair exatamente dessa zona de conforto para sermos expostos à glória e então sermos transformados. Sabe, é quando nós reconhecemos que podemos ser um marido melhor, ser filhos melhores, ser pais melhores, ser irmãos melhores, ser servos melhores. E quando dizemos isso, é porque reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades. Mas quando ouvimos isso, é o Espírito dizendo, venha para perto de mim, porque eu quero liderar você nesse lugar, saia desse esconderijo, remova esse muro. No grande dia, todos os muros. O que Joel está vendo aqui é uma imagem, é uma metáfora, mas é uma palavra profética que fala não só de muros literais, mas ele está falando de toda a ordem criada, de tudo que será julgado, considerado pelos olhos que são como chamas de fogo, em que ninguém poderá se esconder. Então Joel diz que esse dia será um dia que ninguém poderá suportar. Veja como que João está ecoando em ressonância com o que Joel viu. Porque de fato esse grande dia será também o terrível dia do Senhor. Só existe um lugar seguro e impenetrável. É o esconderijo do Altíssimo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E essa palavra não é apenas descanso para esses dias, para essas semanas, para esse mês ou para o ano de 2026. Eu estou falando que existe um lugar onde nós temos segurança eterna em Cristo Jesus. Então que os nossos muros possam ser hoje expostos à glória de Deus, que eles possam vir ao chão, porque no grande dia, os valentes do Senhor, esse exército terrível virá e ninguém poderá se esconder por trás deles. Que possamos ser expostos à glória de Deus nessa noite, porque esse dia vem. E Joel continua descrevendo esse exército que é extremamente organizado. Se as trevas são organizadas, pense como é o céu. E o exército do Senhor é descrito como um exército em que cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. E se você olhar aí o verso de número 8, a primeira parte diz: não empurram uns aos outros e cada um segue o seu rumo.
O dia do Senhor é parte de um plano extremamente organizado, perfeitamente organizado. Cada passo está sendo dado de modo perfeito. E como nós entendemos isso? É Deus governando a história, é Deus regendo cada passo, cada momento da história da humanidade, cada momento da história do mundo. É Deus regendo a história de nações, mas também regendo a nossa história, governando a nossa história, mesmo quando tudo parece ser uma bagunça. Sabe aqueles dias difíceis, quando olhamos e pensamos que os gafanhotos são um ataque do diabo? Ali é o Senhor conduzindo os nossos passos, porque Ele conhece os que são seus. Ele conhece, Ele sabe quem são os seus filhos. E você acha que Ele simplesmente lhe entregaria nas mãos do inimigo? Quando nós olhamos para o livro de Jó, percebemos que até mesmo Jó, que foi atacado ferozmente por Satanás, ele estava debaixo da proteção de Deus. Havia um limite. E jamais, escute isso, jamais receberemos uma aprovação que não sejamos capazes de suportar. Deus está governando a nossa história, como Ele está governando toda a história da humanidade. Talvez você diga, mas Zeca, são muitas histórias para o Senhor governar. Esse é o nosso Deus. Esse é o maravilhoso e assombroso Senhor a quem servimos, que conhece não somente o nosso passado e o nosso presente, mas que também conhece o nosso futuro nele. E por isso podemos confiar, Deus está governando a história. Esse exército que vem de maneira organizada, ele age. E se os homens armarem lanças contra esse exército, o que Joel diz é que esse exército é tão feroz que eles se arremeterão contra as lanças. O que Joel está dizendo? Todas as tentativas humanas ou até espirituais de deter o exército do Senhor, de deter o plano do Senhor em sua invasão devastadora, serão fracassados. Todas as tentativas serão frustradas. Todos aqueles que pensam que são capazes de se defenderem em seus próprios propósitos fracassarão completamente. Não há como se esconder desse dia. Não há armas humanas que poderão fazer Deus retroceder. Eu quero aplicar isso ao nosso presente. Não existem armas humanas ou espirituais que podem fazer Deus retroceder em seus propósitos sobre as nossas vidas. Deus está agindo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu sempre declaro isso com um grande temor, porque isso nos chama a um lugar em que devemos estar alinhados com o coração de Deus, porque se Deus for contra nós, estamos perdidos. Nenhuma lança poderá deter a ação do Senhor, nenhuma espada, nenhum escudo, nada, nenhuma força poderá deter, nada pode parar a ação do dia do Senhor, nada pode deter a força do nosso Deus. É essa ação descrita por Joel. Então ele falou da aparência, ele fala da ação, mas agora ele também descreve a nós a eficácia desse exército, a eficácia do exército que atuará no dia do Senhor. E isso continua no verso de número 8, a parte B, e continuarei no verso de número 9. Arremetem contra a lança e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Note como Joel descreve o dia do Senhor. As cidades, as fortalezas humanas com todos os seus muros serão surpreendidos, pois o exército do Senhor entrará como ladrão. Então tudo aquilo que é uma fortaleza humana será surpreendido. Aquilo que nós fazemos com as nossas próprias forças, encontrar os nossos próprios meios e caminhos, os nossos próprios muros, aqueles que constroem as suas vidas nesse lugar serão surpreendidos. Não há como escapar. E note que a invasão descrita por Joel não é pela porta, é pela janela. Pare para pensar um pouco. Qualquer pessoa que entre na sua casa pela janela provavelmente indica que alguma coisa desconfortável está acontecendo. Ninguém vai entrar na sua casa
pela janela, nem mesmo você. Se você precisar entrar na tua casa pela janela, tem alguma coisa errada acontecendo. Alguém perdeu a chave e aí a gente consegue abrir uma janela e aí a gente entra por essa janela. Mas só que os dias que são descritos aqui por Joel fala sobre inimigos que entram pela janela. Ele está falando de algo que é indesejável. Quando você vê alguém entrando pela janela da sua casa, é inesperado. E quem entra pela janela, geralmente, é associado a um ladrão. Os ladrões entram pela janela. Se eles entrarem pela sua porta, eles roubaram a sua chave ou arrombaram a sua porta. Mas os ladrões entram pela janela. E por que isso é tão importante? Porque fala daquilo que nos pega de surpresa, ou que pode nos pegar de surpresa. O livro de Apocalipse fala que os últimos dias serão dias marcados por uma falsa paz. Não só Apocalipse fala isso, mas também as epístolas de Paulo. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, é a primeira epístola aos Tessalonicenses. No capítulo 5, versos número 2 e 3, ele fala de dias em que uma falsa paz será promulgada. Veja aí na tua Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, verso de número 2. E Paulo parece falar isso de um modo em que os irmãos já sabem sobre esse assunto. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vocês podem perceber o que Paulo está dizendo? Falsa paz, segurança, porque os homens estarão tranquilos. Só que essa paz é sustentada pela própria humanidade sem Deus, uma humanidade organizada em si mesma. E Paulo está dizendo, vai chegar um tempo em que todos vão pensar, olha, agora nós resolvemos o problema do mundo. E por isso eu fico sempre com muita atenção quando a gente vê alguns movimentos políticos, geopolíticos, não só no nosso país, mas de maneira global acontecendo. Essa semana que passou foi uma semana de muitas notícias. Eu não sei se você tem acompanhado algumas falas do presidente dos Estados Unidos a respeito de um conselho de paz. E ele promulgou esse conselho de paz, parece que esse acordo foi assinado em Davos, muitos países aderiram a esse conselho de paz, eu conheço que muitos não aderiram, mas isso chama a nossa atenção. Ele até fez um convite à ONU, à Organização das Nações Unidas, a se juntarem a esse tratado de paz, a esse conselho de paz. E na sexta-feira, um post que eu vi no Instagram falava sobre um convite que o presidente dos Estados Unidos fez ao Papa para que ele também pudesse integrar esse conselho de paz. Isso tudo me chama muita atenção, porque a gente precisa entender que no fim dos tempos, o império do anticristo não será apenas um império político e econômico, mas ele terá cunho religioso. Haverá adoração. O livro de Apocalipse fala de uma besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Então nós estamos falando de um engano que envolve religião. E aí, para que nós sejamos cuidadosos aqui, talvez você possa até estar se perguntando, Zeca, então você está dizendo aí que a besta está para surgir, que o Trump é o anticristo e o Papa é o falso profeta? Não, isso seria completamente precipitado e até insensato. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o modo como o mundo está se movendo. Porque, embora não possamos afirmar que já existe alguém que seja a encarnação desse anticristo, olhando para as Escrituras, eu posso afirmar categoricamente que o espírito do anticristo, ele já atua, ele já governa este mundo. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, não devemos ser precipitados e dizer, olha, isso aí é o anticristo, isso aí é o falso profeta, mas podemos entender que será dessa maneira que esse sistema irá operar quando ele for estabelecido. E eu quero te dizer, meu irmão, que quando ele for estabelecido, nós teremos discernimento sobre essas coisas. Fique tranquilo,
nós saberemos, nós seremos capacitados pelo Espírito. Creia que Deus está capacitando a sua igreja para discernir os tempos, para discernir as coisas. Mas isso chama a nossa atenção porque esse dia virá, como Joel diz, como um ladrão. São aqueles que entram pela janela. Paulo diz isso, pegará de surpresa. Essa paz é uma paz baseada nas capacidades humanas. Só que quando nós, que estamos em Cristo, falamos sobre paz, nós não estamos falando da paz que o mundo sequer é capaz de conhecer ou dar. Nós estamos falando da paz que excede todo entendimento. Nós estamos falando de uma pessoa, porque o Senhor é a nossa paz, Ele é a nossa shalom. E então, olhando para essas realidades, entendemos que a nossa paz não está sendo sustentada pela tua própria força, pela economia ou pelas nossas capacidades de conhecimento. Não, a nossa paz foi recebida da parte de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos destinados à ira. Então, nesse lugar, nós fomos alcançados pela graça e justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, em Cristo, nós temos paz com Deus. Por isso nós não estamos em trevas, nós estamos na luz. Nós não somos da noite, nós somos do dia. E se somos do dia, o dia do Senhor não entrará pela janela. Por quê? Porque nós somos filhos da luz, nós aguardamos esse dia. E Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses. Na continuidade do texto, no verso número 4, ele diz: mas vós, irmãos. Então era como se ele pudesse apontar o dedo para cada um de nós aqui nessa noite, e continua dizendo: vocês não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós somos filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então o dia do Senhor não nos apanhará como um ladrão. Isso é decisivo para interpretarmos corretamente o que Joel está dizendo. Eles virão como aqueles que entram pela janela, mas isso só será para aqueles que estão em trevas. Nós estamos na luz, nós estamos seguros em Cristo Jesus, nós estamos guardados nele. Assim, a gente começa a pensar sobre o que significa o dia do Senhor. E lembra que eu falei na semana passada que o profético aponta para o futuro, mas modela o nosso presente? Eu pergunto, como essa revelação deve afetar a nossa vida hoje? Paulo continua dizendo, nos versos 6 a 8, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo está nos chamando à sobriedade. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Qual é o chamado? Você entende o que vem? É capaz de discernir o profético? Então não durma. O chamado é a sobriedade e vigilância. E Paulo diz que a embriaguez é uma marca dos que são da noite, dos que são das trevas. Mas nós somos do dia. Então, como aqueles que são filhos da luz, aqueles que são do dia, devem viver? Como alcançar essa sobriedade necessária, urgente para o dia do Senhor? Paulo diz em Efésios, é um texto muito conhecido, Efésios 5, verso de número 18, ele diz: não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. No vinho há dissolução. E eu já falei para vocês sobre essa palavra, dissolução, assotia, asotso, que quer dizer sair do lugar seguro. A embriaguez nos leva a sair desse lugar seguro. Então, como encontramos sobriedade? Pedindo que o Espírito abra os nossos olhos espirituais, que nos lidere, que possamos produzir esse fruto, que esse fruto seja manifesto. Que fruto é esse? Não é o fruto do Zeca, é o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, domínio próprio, paciência, benignidade, generosidade, bondade. É produzindo esse fruto, é estando atento, é buscando o Espírito,
Então, nesse lugar, no contexto de Efésios 5, Paulo diz: nós precisamos remir o tempo, é aproveitar a oportunidade que temos hoje, aqui e agora, porque o dia do Senhor vem. E eu sei, meu irmão, que muitas coisas precisam acontecer para que, de fato, esse dia seja consumado. Entretanto, hoje pode ser o meu último dia nessa jornada. E então estarei diante do Senhor e Ele me pedirá contas. E para quem estou construindo a minha vida? Para a noite, e aí eu digo de noite eterna, ou para o dia? E eu falo do dia eterno, para a luz eterna. Isso nos chama sobriedade. Vivemos para o dia do Senhor. É tempo de encher-nos do Espírito. E que isso possa crescer dentro de nós. Se assim for, o dia do Senhor não virá como ladrão. Não precisamos ter medo do dia do Senhor. Precisamos amar esse dia. Até mesmo porque quando declaramos a bênção apostólica, você já reparou o que é declarado? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Então nós não devemos apenas aguardar o dia, devemos amar esse dia. E qual é a dificuldade de muitos para que o amor por esse dia cresça? Não estão caminhando em sobriedade, não estão vigilantes e por isso esperam o dia como se estivesse esperando um ladrão. Mas nós esperamos o nosso noivo, o amado, o Cristo, aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o mais belo entre os milhares, aquele que é o dono das nossas vidas e que governará toda a nossa vida e todas as coisas por toda a eternidade. É a Ele a quem esperamos. É Ele. É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Então, aguardamos como uma noiva. E uma noiva, no dia do seu casamento, ela está muito ativa, não é verdade? Ela está se preparando para esse dia, ela está fazendo cabelo, está fazendo unha, está fazendo maquiagem, ela está experimentando roupa, mas você já parou para perceber que ela está fazendo tudo isso olhando para o relógio? Porque ela está se preparando para um momento. Ela pode estar se preparando ali e estar ali aquela correria toda, mas ela está com os olhos na hora. Vai chegar o momento. A hora do casamento está chegando. É assim que nós precisamos nos mover. Nós buscamos, nós oramos, nós jejuamos, nós nos reunimos para estudar a palavra, para ouvir a voz do Senhor, mas nós fazemos tudo isso com os olhos no relógio escatológico, olhando para esse momento, que será o momento mais extraordinário das nossas vidas. E que assim seja. Que possamos prosseguir sóbrios e vigilantes, com os olhos no relógio, porque Ele vem. E se assim estivermos, o dia do Senhor, o exército do Senhor, não vai entrar pela janela. Por quê? Não dá para entrar aqui e falar muito sobre isso, porque teríamos que ler muitos versículos de Apocalipse, mas quando esse exército estiver entrando pelas janelas daqueles que dormem, nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos guardados nele. O verso de número 9 continua e nos ajuda a discernir corretamente o que Joel está dizendo, porque talvez alguém pudesse ter dúvidas sobre o alcance do impacto que acompanha esse dia predito pelo profeta Joel. Talvez alguém poderia dizer: Zeca, mas ele não está falando dos gafanhotos, ele não está falando de uma nação inimiga, ele não está falando de um exército, de uma nação, de um povo. Quando você olha para Joel 2, no verso de número 10, Joel diz o seguinte: diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Você pode alcançar o que está sendo dito aqui? Não é sobre apenas uma nação. Ele está falando de toda a terra. A terra tremerá, os céus se abalarão, sol e lua se escurecendo, as estrelas perdendo o seu brilho. A arena desse exército, o cenário é toda a criação visível. Nós sabemos que os gafanhotos, quando vieram voando como uma nuvem, eles podiam sim até cobrir
o brilho do sol. E como uma nuvem, de fato, era uma visão terrível. Só que o que Joel está dizendo é que os gafanhotos servem apenas como arautos. É sobre toda a terra. É sobre um dia incomparável na história. Nós já vimos isso, nós lemos o verso de número 2 desse capítulo, ele diz que como desde o tempo antigo nunca houve, e depois jamais haverá. Nós estamos falando de um momento incomparável na história. E aqui nós precisamos avançar, porque o verso de número 11 nos fornece o choque da visão. O verso de número 11 diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Esse é o choque da visão, porque esse exército devorador obedece à voz do Senhor. Não é a voz do anticristo, não é a besta, é o Senhor. Os gafanhotos estavam sob o comando do Senhor dos exércitos. Todos os governos, tudo está na mão do Senhor. Deus já havia falado ao seu povo por meio das Escrituras, por meio da lei, por meio dos seus profetas, mas o povo resistiu, o povo não ouvia a voz do Senhor. Então, se o povo do Senhor não ouviu a voz, então o próprio Deus fala aos gafanhotos, e eles ouvem e eles obedecem. Quando a voz do Senhor fala aos gafanhotos, nós percebemos como Deus está regendo todo aquele ataque. É Deus quem levanta o inimigo, e é Deus quem o derruba. Isso pode nos assombrar, mas quando a gente olha para a história bíblica, nós vemos Deus ordenando em sua soberania movimentos geopolíticos. E isso é tremendo, irmãos. Nós vemos Deus ordenando nações para trazer juízo sobre o próprio povo do Senhor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Abra aí em Isaías, capítulo de número 9. Olha o verso de número 11. O contexto aqui é uma profecia contra o reino de Israel, o reino do norte, povo do Senhor. O texto diz no verso de número 11: portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. O próprio Deus levanta um exército contra Israel. O verso número 14. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Veja que é o próprio Senhor quem ordena. Aqui, os inimigos de Rezim é o Império Assírio, porque Rezim é rei da Síria e eles foram destruídos pelo Império Assírio. Só que agora Deus levanta a Assíria contra Israel. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, Zeca, como assim? É Deus governando as nações. Aí você pode pensar, então a Assíria é povo do Senhor? Não. Olha aí no capítulo 10, versos 5 a 7. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Deus está ordenando a Assíria a se levantar contra Israel, povo da indignação do Senhor. Deus está dizendo, eu estou indignado com o meu povo e eu quero que vocês possam ir contra Israel e tragam juízo. Só que a Assíria não pensa assim. A Assíria diz, nós vamos varrer todas as nações, porque a Assíria está se movendo segundo o seu próprio coração. Aí veja como que é curioso.
Deus entrega a Assíria ao seu próprio coração, para que eles possam ir e varrer outras nações. Aí você vai dizer, mas o que Deus está fazendo? Deus perdeu o controle? Olha para o verso de número 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Olha o que Deus está dizendo. Você acha que o machado pode falar com um lenhador alguma coisa? A Assíria era só um machado nas mãos do lenhador. Era só um instrumento de Deus. E Deus tinha uma palavra contra a Assíria, porque nós vamos olhar na história e Deus levantará a Babilônia para que a Assíria seja destruída. E a Babilônia foi também um machado contra a nação de Judá. Aí você vai dizer, e a Babilônia? Deus também se encarregou dela. Porque nós vamos ver Isaías profetizando que a Babilônia cairia, lá no capítulo 13, verso de número 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornar. Veja o que o texto está dizendo. Reinos se levantam e reinos caem. E é o Senhor quem está governando cada um desses movimentos geopolíticos. Em suma, é Deus regendo a história como o soberano Senhor dos exércitos. Agora, olhe para o que está acontecendo no mundo. Meu irmão, nós estamos vendo movimentos que nos assombram. O que está acontecendo com a Venezuela? O que os Estados Unidos estão desejando, promovendo? Quais são os interesses? Nós vemos a Rússia, a Ucrânia, Oriente Médio, Israel, faixa de Gaza. Nós vemos o mundo se movendo, parece que são guerras e rumores de guerra. E Deus dizendo, eu estou no trono, governando cada um desses movimentos. Eu estou regendo a história. Isso deveria nos trazer paz. Isso deveria trazer segurança. Mas por que nós nos sentimos inquietos? Porque nós ainda não entendemos que o Senhor é a nossa paz. Nós ficamos preocupados. Será que a economia do nosso país será abalada? Meu irmão, mesmo que a economia do Brasil seja completamente destruída, o nosso Deus continuará sendo girê sobre nós. Ele continuará sendo Deus de toda a provisão. Não faltará, não falhará. Isso precisa crescer no coração da noiva. Sim, grande e terrível será o dia do Senhor. Nós estamos falando de um momento na história que provocará terror e pavor como nunca antes visto sobre a face da terra. Nós estamos falando do dia do Senhor. Algo que deve chamar a nossa atenção é que o que Deus está fazendo é grande e terrível, mas contra os inimigos de Deus. Porque quando Deus se levantava contra os inimigos do seu povo, sabe como eram os feitos do Senhor? Feitos grandes. Quando Raabe recebe os espias em Jericó, a palavra de Raabe é: nós ouvimos o que Deus está fazendo no deserto, como ele engoliu o exército egípcio no Mar Vermelho. Esses rumores chegaram até aqui e o nosso coração se encheu de pavor, o nosso coração se encheu de terror. Mas os feitos maravilhosos foram em favor do povo de Deus. E se eu te disser que tudo que está acontecendo na Venezuela é para o bem do povo de Deus? Aí você vai dizer, que eu não consigo alcançar. Mas no final, quando nós temos a ideia clara do que significa esse grande plano, nós vamos glorificar ao Senhor, e a canção que estará nos lábios da noiva é: justos são os seus juízos, todos os seus juízos. Esse dia vem, e o que precisa estar vivo dentro do nosso coração é que contra os inimigos do Senhor, esse dia virá como um ladrão, um dia insuportável. Quem poderá suportar esse dia? A resposta é inevitável, ninguém pode. E nesse ponto, todos nós estávamos condenados. Nós estávamos como náufragos no meio de uma tempestade. Eu não sei o que é um naufrágio, mas deve ser desesperador. Você está no meio de um oceano. Eu não estou falando de um afogamento na beira da praia, que já é terrível. Eu estou falando de um náufrago no meio de um oceano. E eu não sei se você já viu alguns vídeos de tempestades nesses oceanos. Navios que atravessam os oceanos, aquelas ondas terríveis. Agora, pare para pensar um náufrago naquela tormenta. Nós estávamos destinados à ira de Deus. Nós estávamos destinados a ser julgados junto com este mundo. Nós estávamos mortos. Nós estávamos no meio dessa tempestade aqui, tá? Porque às vezes a gente fala muito, sabe, como: não, eu estou em Cristo, eu estou salvo, glórias a Deus. Mas estou salvo de quê?
eu estou salvo desse dia. Eu estou salvo dessa tormenta. Porque quando nós estávamos lá no meio dessa tormenta, aí parece que Joel vem com um bote salva-vidas. E, meu irmão, eu acho que numa hora como essa, você se agarra no que tem, né? Você vê quando alguém está se afogando. Vocês já tentaram salvar alguém que está se afogando? O profeta joga um bote salva-vidas. Porque, lembra como eu comecei falando aqui hoje sobre o filme Guerra Infinita? O Doutor Estranho disse, uma chance em 14.605.000. Para nós não havia nenhuma chance pelas nossas próprias forças. Mas então, o Senhor faz aquilo que ninguém podia fazer por nós. Há uma chance em uma infinita quantidade de tentativas humanas. Por quê? Porque existe misericórdia infinita nas mãos daquele que está vindo. Então, esse que vem, em suas mãos há misericórdia. Mas essa misericórdia precisa ser acessada hoje. E é isso que Joel diz no capítulo 2, no verso de número 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Em meio ao anúncio de um dia inescapável, no meio dessa tormenta, o Senhor diz, ainda assim. É como se Deus estivesse dizendo, olha, apesar de tudo o que vocês estão vendo, há uma esperança de misericórdia divina e bênção do Senhor. Mas como a gente pode alcançar isso? Aí Joel diz, agora. Agora mesmo, é o que está escrito, hoje, já, é urgente, é necessário que respondamos e possamos reagir ao Senhor. O tom de urgência que está nas palavras do profeta Joel devem fazer refletir a nossa própria jornada. Cara, o nosso dia, como nós estamos vivendo. Nós não podemos nos acomodar, porque, de fato, os dias são dias maus e tentarão, sim, inebriar a nossa mente, o nosso entendimento, nos levar a um lugar de comodismo. Mas o que Joel diz é convertei-vos, ou seja, mude a direção. Será que quando nós sondamos a nossa vida, e aqui cada um precisa fazer esse exame, quando nós sondamos a nossa vida, será que há em alguma área, algum lugar em que precisamos fazer uma conversão de 180 graus, de mudar, dizer, Senhor, ainda há áreas na minha vida que eu preciso ajustar, abandonar, mortificar o velho homem, avançar em confiança com o Senhor? Há algo em sua vida que precisa desses 180 graus, porque se há, o momento é hoje, é agora, porque esses podem ser os nossos últimos minutos. Eu não sou profeta do caos, mas, meu irmão, eu tenho aprendido a discernir a realidade, eu tenho aprendido a viver no temor do Senhor. É Ele quem vem, é esse dia que vem. Ah, mas já estamos esperando esse dia há muito tempo e não chegou até agora, Zeca. Por isso muitos dormem. Por isso estão fracos, estão doentes, não discernem o dia do Senhor. Nós precisamos renunciar àquilo que não é alinhado com o coração do Senhor, aquilo que é mal. Nós precisamos retornar aos braços do Senhor em cada área das nossas vidas. Precisamos fazer isso todos os dias. Porque às vezes a gente começa o dia muito bem, mas parece que durante o dia acontece alguma coisa que vai tentando nos confrontar. Hoje eu falava com a Bianca e foi muito curioso, porque pela manhã, sabe, quando eu iniciava as anotações para a ministração, eu sentia uma alegria do Senhor tão grande, e eu falei com a Bianca, Bianca, eu estou sentindo uma alegria estranha dentro de mim. Só que foi passando o dia, e aí algumas coisas vêm, aí parece que tentam arrancar isso de nós. E aí Bianca falou assim no final do dia comigo, lembra daquela alegria que você falou? Quando você vai perder a sua paz, parece que o seu domínio próprio está escapando. Aí ela falou comigo, lembra daquela alegria? Aí eu, narinas longas, paciência. A gente precisa desses 180 graus, cara. Nós somos vulneráveis. Mas eu creio que nós voltaremos para casa mais perto dessa vontade. Porque aquele que começou essa boa obra em nós, ele é fiel para completar. Ele vai fazer isso. E aí veja como que é interessante a maneira como que Joel trata esse chamado. São dois aspectos, um interno e outro externo. Porque nós estamos falando de uma conversão
de todo o nosso coração. E veja como isso é tão importante. Talvez alguém diga, Zeca, eu ainda não consegui vencer isso na minha vida, na minha jornada, eu ainda luto com isso. Mas dentro do seu coração, você já está completamente convertido. Você está decidido a voltar. Essa conversão, ela precisa primeiro acontecer dentro de nós, dentro dos nossos corações. Nós precisamos nos mover dessa forma. Não há particionamento nessa entrega, não tem como a gente entregar parte. Eu vou entregar a minha conduta, mas o coração não se moveu. Não, você entrega o coração e isso vai te levar a uma mudança de mente, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de conduta, as suas emoções, os seus pensamentos. Aqui está a oportunidade de reagirmos. Senhor, eu quero ser diferente. Onde isso começa? Se converta de todo o seu coração, diga, eu desejo ardentemente estar alinhado com a tua vontade, Deus. E aí, quando a minha alegria estranha tenta escapar, o Senhor usará os seus meios para me trazer de volta. Na parte da tarde ele usou a Bia para me lembrar. E aí parece que a gente fica mais incomodado, né, quando alguém fala isso, né? Cadê aquela sua alegria? Aí parece que você vai ficar mais irritado ainda, mas não. Isso me trouxe para o lugar onde eu precisava estar, de todo o coração. Meu irmão, nós voltaremos para nossas casas e continuaremos buscando o Senhor de todo o nosso coração. Mas também está falando de aspectos externos, porque ele fala de jejum, de choro, ele fala de pranto, ele fala de uma conduta de quebrantamento e rendição ao Senhor. E eu pedia muito a Deus que ele pudesse me apontar o caminho do que Joel estava dizendo, porque ele não estava dizendo que devemos jejuar para sermos vistos pelas pessoas. Olha como que a Bianca é piedosa, olha como ele jejua, olha como ele ora. Não, porque Jesus mesmo denunciou os fariseus. Ele disse, olha, quando vocês jejuarem, não jejuem como os fariseus, que estão jejuando e vão para a praça pública abatidos para que sejam reconhecidos como piedosos. Ele diz, não, lava o rosto, muda o semblante, faça no secreto. Então, o chamado a essa conduta externa de quebrantamento não é sobre ser visto, mas é render a vida completamente ao Senhor. Aí você vai dizer, Zeca, mas eu já entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Entregue essa parte que você ainda não rompeu, essa que eu ainda preciso ser lembrado pela Bianca. E quando eu for lembrado, eu preciso ainda dizer, Senhor, obrigado. É fazer com que isso faça parte da nossa jornada. Na verdade, a religião baseada somente em aparências era justamente a denúncia que Joel está trazendo. O verso de número 13 fala sobre rasgar os vossos corações e não as vossas vestes. Vamos ler os versículos. Verso de número 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. É sobre sair do nível das aparências, não é sobre um ritual. Aqui nós sabemos que a essência do arrependimento é a contrição do espírito, um coração contrito, um coração quebrantado. É exatamente isso que o salmista no Salmo 51 diz, Deus não rejeita. Então você vai olhar para a tua jornada e vai dizer, aqui eu ainda preciso avançar. E como você faz essa declaração para o Senhor? Você rasga o seu coração. Você entra diante do Senhor com um espírito quebrantado. Você diz, Senhor, me lidere, me ajude, guie o meu coração. Porque isso pode parecer impossível para você, mas é impossível para você. Mas para Deus não há impossíveis. E isso é um milagre que acontece na nossa vida todos os dias. Isso é se preparar para o dia do Senhor. Isso é caminhar em sobriedade, isso é caminhar em vigilância. Isso é viver dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque eu quero dizer, meu irmão, que arrependimento por si só não é suficiente. E talvez isso possa até confundir a nossa mente. Arrependimento por si só não será suficiente. Por que isso talvez provoque tanto choque dentro de nós? A garantia não está na nossa capacidade de se arrepender. A garantia está em quem Deus é. Ele é misericordioso. Porque um homem que se arrepende de algo que fez, mas não se volta para Cristo,
ele continua atormentado. Ele pode até se arrepender do que fez, mas se ele não encontrar o coração de Jesus, ele continuará perdido no seu destino. Isso é forte. É Cristo. Então, quando nós nos arrependemos, reconhecemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E por que podemos, então, reconhecer esse senhorio e nos mover em contrição e arrependimento em direção a Ele? Não estamos nos movendo em remorso, nós estamos nos movendo em arrependimento em direção a alguém que Joel diz, Ele é misericordioso. E sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós nessa manhã. Cada um aqui acordou num horário diferente, mas antes de você abrir os seus olhos, lá estava a misericórdia do Senhor se renovando sobre a sua vida. É por isso que nós podemos correr para Ele em arrependimento com a garantia, com a certeza de que essa palavra é verdadeira, porque Ele é compassivo, Ele é sensível às nossas necessidades. Isso fala de compaixão, e quando eu meditava nessa expressão, vinha o cego de Jericó clamando, filho de Davi, tem compaixão de mim. É alguém que está sensível à nossa dor, ao nosso clamor. Ele sabe que nós estamos num lugar em que dependemos dele. Ele reconhece isso. Aí você vai dizer, mas Zeca, será que ele não vai se cansar de mim? Ele é tardio em irar-se. Eu sempre olho para essa expressão no seu sentido literal, que significa narinas longas. É o Deus que respira fundo. E ele diz, filho, filha, eu não desisto de você. Merecíamos a ira, mas ele diz, eu sou tardio em irar. Nós podemos correr para ele porque ele é grande em benignidade. É a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. Romanos nos fala sobre isso. Por que eu conheço o caminho do arrependimento? Não é porque somos bons, não é porque somos piedosos. Olha aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 2, verso de número 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Aí alguém diz, eu me arrependi porque eu sou piedoso. Não, a bondade de Deus segurou na sua mão e te mostrou o caminho do arrependimento. É Deus trabalhando em nós e através de nós. É essa benignidade. E aí Joel diz que o nosso Deus é o Deus que se arrepende do mal. E essa expressão eu sei que é uma expressão difícil, porque alguém pode dizer, como Deus se arrepende? Essa expressão não significa que Deus errou, mas significa que Deus ainda não declarou a última palavra sobre as nossas vidas. Porque de fato estávamos destinados à ira. E quem disse isso? Deus. Só que Ele também tem uma última palavra sobre nós. E se você está aqui, meu irmão, é porque a última palavra dele está ecoando sobre você. E aí o verso de número 14 de Joel 2 prossegue dizendo, se fizermos assim, se nos convertermos, se a gente trouxer a nossa jornada de todo o coração diante dele, quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Eu amo esse versículo, eu amo esse versículo. O retrato pintado aqui nessa imagem é uma ideia de colheita. Joel está pintando aqui uma imagem profética de uma colheita. Por quê? Porque ele está, de alguma forma, fazendo uma alusão a Levítico 19. Nós não vamos ler aqui, nós estudamos Levítico aqui. Levítico 19, versos 9 e 10, fala sobre a lei da respiga. Lembram dessa lei? Quando o ceifeiro estava colhendo os grãos, se alguma espiga caísse no caminho, ele não deveria voltar para pegar essa espiga, porque essa espiga era destinada aos necessitados, aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros, aquele que era visto numa situação de necessidade. Aqui Joel faz uma alusão a essa lei. Por quê? Porque agora, pense no contexto. Joel está falando de uma destruição provocada pelos gafanhotos. Não tem colheita, não tem grãos, não tem nada para quem colhe, muito menos para quem vem para respigar. Não tem o que colher. Aí Deus está dizendo que se o nosso coração estiver completamente voltado para Ele, se rasgarmos os nossos corações, agora, os necessitados são aqueles que têm fome,
e sede de justiça. E aí Jesus, quando fala no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor está procurando aqueles que têm fome dele aqui. E se ele encontrar esse coração, quem sabe ele não se voltará. Após a calamidade, o Senhor sempre deixará algo para os que são seus. Há uma canção que diz: o Senhor conhece os que são seus. Ele ouve a voz sincera de um adorador. Ele conhece você. Ele sabe exatamente que calamidade você está enfrentando, porque ele está governando essa calamidade. Ele não perdeu o controle da tua vida. É por isso que você está de pé ainda. E é por isso que a força não vai faltar. Porque é ele quem está no controle. Porque se fosse Satanás, ele já teria nos cirandado, ele já teria nos colhido, ele já teria nos ceifado há muito tempo. Mas é Deus cuidando de cada um de nós. E então, o Senhor deixa uma bênção. O Senhor é o ceifeiro que passa, ele diz: eu tenho algo para te sustentar nessa caminhada. Só que a expressão que o Joel está usando é não só uma bênção, não só uma espiga, mas também uma oferta de manjares e libação ao Senhor. E note que a restauração trazida pela bênção do Senhor não é apenas para sanar uma situação de escassez. Meu irmão, Deus não está aqui apenas se movendo para resolver os nossos problemas financeiros. Deus está agindo para que o nosso relacionamento com Ele seja restaurado, seja trazido à sua plenitude. Eu quero chegar ao final da minha jornada, meu irmão, nesse relacionamento, no nível que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, e isso é uma medida para cada um. Deus está zelando pelo relacionamento que nós temos com Ele. É isso que Ele está falando. À medida que eu te restauro, você tem nas mãos algo para trazer como oferta de manjares. Imagine, irmão, quando o povo trouxesse a oferta de cereais, o que eles estavam trazendo? Algo que o Senhor já havia derramado sobre a vida deles, porque de fato ninguém pode trazer algo até o Senhor que o Senhor antes não tivesse derramado sobre a sua vida. É assim que Deus está agindo. E então os versos 15 e 16 fazem um chamado que deve ecoar a todo o povo do Senhor. Olha os versos 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Em suma, todos, dos grandes aos pequenos. Em nossos dias, essa palavra deve ecoar além das barreiras denominacionais. Isso não tem a ver apenas com usos e costumes. Isso está falando de um povo que entende que precisa rasgar o seu coração diante do Senhor. Jejum e santificação é um chamado, não há espaço para libertinagem. Então, mas você está falando de usos e costumes, as pessoas estão se perdendo. A gente está chamando o povo ao lugar de santificação. O dia do Senhor está próximo. Meu irmão, uma mudança em áreas específicas das nossas vidas precisam ser buscadas de todo o nosso coração. Isso não é sobre A ou sobre B, é sobre as nossas vidas, é sobre nós que estamos aqui nessa noite recebendo essa palavra. Isso é um assunto para todos. Os jovens que estão nesse mundo perdidos, os jovens estão caminhando em passos largos para a destruição. Às vezes a gente ouve pessoas de mais idade dizendo: essa juventude está perdida. Isso não é apenas sobre a juventude, é sobre os anciãos. Porque também os jovens podem dizer: os velhos, os mais tradicionais, os mais conservadores, esses que precisam dessa palavra. Não! Essa palavra é para todos, até os que mamam. Aí você vai dizer: mas os bebês, como assim? Isso é para mostrar que ninguém está livre desse dia. A mensagem é abrangente. Por quê? Aí a gente vai entender Joel 2:28. Qual é a promessa? Ele vai derramar sobre os jovens só? Será somente sobre os anciãos? Joel 2:28 fala que é sobre toda a carne. Meu irmão, e se o derramamento é sobre toda a carne precisa estar preparada. Toda a carne precisa estar posicionada. Dos jovens, anciãos, as crianças, escravos, servos, todos. Joel está dizendo, todos precisam estar posicionados para esse dia. Nada é mais importante do que esse dia. E isso é lindo aqui, porque aparecem duas expressões
a recâmara e o aposento. E aí talvez a gente possa ler esse texto parecendo que o noivo e a noiva estão separados, mas essas palavras são sinônimos. O que Joel está dizendo é: pense no dia em que os noivos se casaram e eles estão na sua lua de mel. O que é mais importante para esse casal? Não tem nada que seja mais importante para esse casal do que estarem juntos. Aí Joel diz: não, tem uma coisa que é mais importante: o dia do Senhor. Deixem as recâmaras, os seus aposentos e venham, porque o dia do Senhor está próximo. E aí ele fecha no verso de número 17, dizendo: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Esse é o último versículo e uma expressão que a gente ouve muito: do pórtico ao altar. Já ouviram essas expressões? Mas o que significa isso? O chamado é para os sacerdotes e ministros, e eles deveriam chorar e orar. Mas por que entre o pórtico e o altar? Joel está falando do templo de Salomão, e hoje eu dava uma olhada nas plantas do templo de Salomão, que eu nunca tinha olhado assim com certo cuidado. Sempre a gente parece falar mais do tabernáculo de Moisés do que do templo de Salomão. Mas quando o sacerdote ia servir no templo, ele ia em direção ao Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar estava dentro do templo, numa divisão muito semelhante à que havia no tabernáculo de Moisés. Havia um véu que separava o santo lugar do Santíssimo Lugar. Só que isso estava dentro do templo. E havia um pátio externo onde tinha um altar. Então eu queria que você pudesse reconstruir isso. Quando o sacerdote estava indo servir ao Senhor, em direção a esse lugar santo, ele passava pelo pátio externo, onde havia o altar de holocausto. E antes de entrar no templo, tinha o pórtico. Então ele está de frente para o pórtico, mas de costa para o altar. Ele está entre o pórtico e o altar. Só que o que é crítico aqui no que Joel está dizendo é que toda vez que o sacerdote passava pelo altar, ele tinha uma oferta nas mãos. Toda vez que o sacerdote ia em direção ao santo lugar, ele tinha cereais nas mãos. Ele tinha uma oferta para oferecer. Só que agora o sacerdote está de mãos vazias. Então ele passa pelo altar, entre o pórtico e o altar. Ele olha para as suas mãos e ele não tem nada. Suas mãos estão vazias. Mas é exatamente nesse lugar que Deus diz: mas você tem coração rasgado e tem lágrimas nos olhos. Isso nos leva ao encontro da graça. Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós olhamos para a cruz e o que a gente tem nas mãos? Nada. Estão vazias. Só que aí o Espírito diz: eu sei que vocês estão com as mãos vazias, mas se vocês rasgarem os corações de vocês, se vocês chorarem, se vocês clamarem, se fizermos as nossas palavras como as palavras de Paulo: miserável homem que sou, então o milagre acontece. Porque o versículo que nós acabamos de ler diz: Senhor, não entregue a tua herança ao opróbrio, a tua herança à vergonha. O que Joel está dizendo? Senhor, nós somos a tua herança. Senhor, nós somos o teu povo. Então Joel está olhando para os sacerdotes de mãos vazias, com os corações rasgados, dizendo: nós somos a tua herança. Não entregue a tua herança. Veja, não nos entregue a vergonha. Senhor, eu quero ser a tua herança. E Paulo, quando ora aos Efésios, ele ora para que os olhos dos nossos corações fossem iluminados, para que pudéssemos entender a grandeza do nosso chamado e a grandeza, a riqueza da herança dele em nós. E sabe por quê? Porque ele nos amou, nos redimiu para nos herdar. Você já parou para pensar nisso? Nós estávamos no meio daquela tempestade, como náufragos gritando e clamando. Então ele lança um bote salva-vidas. Ele nos salva, nos restaura. Para quê? Para dizer: vocês são a minha herança.
Eu não consigo imaginar nada mais gracioso do que ouvir o Deus que é dono de todas as coisas dizendo: não, mas vocês são propriedade peculiar, vocês são meus. É por isso que a nossa confiança está completamente depositada em Deus, em Jesus Cristo. E se assim for, no dia do Senhor, nós estamos guardados. Não virá como um ladrão. Nós podemos colocar a nossa fé nele. Talvez hoje alguém diga: Zeca, mas as pessoas estão olhando para as tempestades que eu estou enfrentando e dizem: onde está o teu Deus? Sim, porque o inimigo vai tentar desafiar a tua fé. Mas quando nós descansamos nele, os inimigos só podem tentar contra a tua fé. Mas jamais seremos abandonados pelo Senhor, porque Ele nos alcançou. Nós estamos com as mãos vazias aqui nessa noite. Nós somos aqueles que estão entre o pórtico e o altar, porque olhamos para a cruz e não tínhamos um sacrifício suficiente. E então, quando não tínhamos um sacrifício, Jesus se colocou como um sacrifício para que nós pudéssemos ser resgatados. Então a nossa oração é: Senhor, nós estamos aqui de mãos vazias, socorre-nos, ajuda-nos, guia-nos, Senhor. Que o fruto do Espírito seja manifesto em nossa jornada. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele não desiste de nós. E quem sabe, no meio dessa tempestade na qual você está, na qual cada um de nós enfrenta, e Deus conhece as nossas lutas, quem sabe Ele não se voltará e deixará uma bênção a nós que necessitamos dEle. Você tem fome de justiça? Você tem sede de justiça? Eu quero dizer, nós temos a promessa de uma recompensa. Ele mesmo nos fará fartos. Se você tem fome e sede de justiça, a nossa oração é: Senhor, venha como o pão que nos alimenta, venha como a água que nos lava, porque as nossas mãos estão vazias, mas os nossos corações estão rasgados. E assim nós cremos que o Senhor colocará em nossas mãos o que nós te devolveremos. Nós conduziremos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Coloque a Tua mão no Teu coração e assim oramos. Espírito Santo da verdade, estamos diante de Ti com os nossos corações rasgados. Senhor, apresentamos